Monasticismo medieval. Vou passar bem rapidamente aí. Todo o período anterior que nós vimos, monasticismo beneditino. Benedito escreveu a regra lá em 500 e alguma coisa, 520 ou 540, não me recordo bem, e todos os monges eram beneditinos, seguiam a regra. Até o século X. E aí surgem novas ordens. Primeiro surgem novas ordens, ainda usando a regra, como os monges de Cluny. Porque tem uma coisa interessante no monasticismo, ele sempre se deteriora. Então esses caras, esses monges começam muito bem, muito firmes, e a coisa vai, aos poucos, degringolando, e eles começam a cair numa vidinha mansa, e pecado, então... E aí o Cluny é na França, esse mosteiro de Cluny vem com a intenção de reformar o monasticismo. É sempre assim. Sempre daí aparece alguém querendo reformar porque está tudo uma bagunça. Então eles criaram um mosteiro com novas ênfases e tal. Aí tem um sujeito importante que é o Bernardo de Cluny, nós não temos tempo de ficar analisando ele. Nós vamos analisar um outro sujeito, porque aí Cluny caiu, né? Eles construíram, só para vocês terem uma ideia, eles construíram a maior igreja da Europa. Então isso começa a dar uma certa pompa, uma certa coisa e tal. E aí, pronto, perderam todo o ideal monástico. E aí vem de novo uma reforma, num outro lugar, em Citeaux também, na França. Sempre o monasticismo é muito forte na França. E em Citeaux, por isso que são cistercienses, não sei nem dizer direito isso aí. Os cistercienses, eles produziram um grande nome na sua ordem, que é esse sujeito aí, Bernardo de Claraval, ou Clairvaux, é o nome do mosteiro onde ele era o abade. Ele viveu de 1090 até 1153. É um dos maiores nomes da Idade Média. Às vezes ele é chamado de imperador não coroado. Tal a influência dele. O Justo Gonzalez, no livro dele, diz que a personalidade do Bernardo dominou o seu tempo. Completamente. O interessante é que um dos livros do Bernardo, eu até estava dando uma olhadinha nesse livro, porque tem traduzido, alguém traduziu aqui no Brasil, e tem na internet. E um dos livros do Bernardo foi Da Consideração, é o nome do livro. Esse livro ele escreveu para um dos seus monges, que ia ocupar uma função muito importante na igreja. Ele só ia ser o Papa. Só isso. Então, um dos monges dele ia ser o Papa. Nos próximos dias, ele ia se tornar o Papa. E ele, então, escreveu um livro com conselhos para esse monge, dizendo como que ele deveria ser como Papa. E é um livro muito interessante, eu li uns trechos assim. Ele enfatiza muito que era proibido exercer domínio e senhorio, e que o foco todo tinha que ser de serviço, de amor. Era isso que ele ensinava para esse monge, que foi depois o Papa Eugênio, um dos Eugênios, não sei qual o número dele, não me lembro. O Martinho Lutero disse que... O Martinho Lutero é estranho, né? O Lutero também achou estranho esse tipo de conselho para um Papa, porque o Lutero disse que se todos os Papas... ele disse que todos os Papas deveriam conhecer esse livro de cor. E que se eles tivessem realmente lido esse livro, a igreja seria completamente diferente. Né? Então o Bernardo estava na direção certa. O Bernardo era um reformador, era um indivíduo que queria ver a igreja no caminho certo, num caminho sério, num caminho de seriedade. Né? Reformador nesse sentido. E às vezes ele parece como um puritano da Idade Média, porque ele tem frases como essa aqui: não devemos ficar quietos diante da corrupção da igreja. Melhor criar um escândalo do que abandonar a verdade. Melhor criar um escândalo do que abandonar a verdade. Depois apareceram alguns caras criando escândalo. Calvino, Lutero, Zwinglio, essa turma aí. Né? Exatamente seguindo o Bernardo. Né? Nós não vamos abandonar a verdade, nós vamos criar o escândalo. Então essa foi a ideia. Foi também um grande pregador. Ele também era um místico, mas um místico no melhor sentido da palavra. Né? Um outro místico no melhor sentido da palavra é A.W. Tozer. São místicos positivos, são místicos que eles buscam uma vida de oração mais próxima de Deus e tal, porque o misticismo é uma coisa um pouco perigosa. Você pode cair em caminhos meio estranhos, depois mais para frente nós vamos ver.
mas ele era um místico no sentido bom. E ele escreveu um livro, que é um livro muito interessante, muito válido para ler ainda hoje, que é o livro sobre o amor a Deus. Foi também um grande teólogo, escreveu um grande livro chamado Sobre a Graça e a Livre Escolha. Calvino elogiou muito esse livro. Porque esse é o primeiro, talvez o... Finalmente, né, na história da igreja, surge um agostiniano. Né? Entre Agostinho e Thomas Bradwardine. Deve ter sido o único agostiniano de verdade que apareceu, né? Assim, forte, né, de peso. Claro que teve ali o Gottschalk e outros, mas esse aí é um de peso. Só que tem um detalhe, entre Agostinho e Thomas Bradwardine tem 900 anos. Então é interessante ele aparecer aí no meio, né? Isso. Não, na verdade ele vai tratar do assunto, né? O título, né? Não é que ele está defendendo, ele vai tratar desse assunto, né? Eu não conheço o livro, não conheço o teor do livro, mas eu sei que o Calvino via com muito bons olhos esse livro aqui do Bernardo de Clairvaux, Bernardo de Claraval. Novas ordens no século XIII, passar bem rapidinho aqui. Nós falamos bastante dos beneditinos, mas no século XIII 2 outros movimentos aparecem. Os franciscanos, aí nós temos aí o Francisco, né? Tudo começa com Francisco de Assis. Assisi é uma cidade da Itália, tá? E o Francisco nasceu lá. Como é que era o nome do Francisco? Não, o nome dele não é Francisco. O nome dele não é Francisco, o nome dele é Giovanni de Bernardone, o nome dele é João. Na verdade, Francisco é um apelido, né? É o pequeno francês, Francesco, o pequeno francês, né? Na verdade, ele não era francês também, então é umas coisas esquisitas. Ele era italiano. Então eu não sei. Não me peço para explicar, porque tem umas coisas estranhas, muito estranhas. Esse Francisco, ele não era um intelectual, ele é um indivíduo diferente, um personagem ímpar na história da igreja, um cara que não tem ninguém igual a ele é completamente diferente, ele escreveu muito pouco, escreveu só um testamento. Os seus seguidores, quem viu aquele livro Irmão Sol, Irmã Lua, viu que ele andava com um monte de seguidores assim, e pobre, não tinha nada, não tinha onde cair morto. Ele gostava muito daquele texto que Jesus Cristo dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? E ele procurava viver assim também. Eu não vou entrar em detalhes, né? Os seguidores dele. Ele era rico. Ele era filho de um comerciante. Isso. E ele foi deserdado, né? O pai dele tentou de todo jeito e tal. Aí o pai dele, não, então você não vai ficar com nada do que é meu. Aí pegou, tirou a roupa. E até a roupa, que era o pai que tinha... ele entendia que era do pai, né? E aí entregou até a roupa e saiu assim, maltrapilho, e viveu a vida inteira assim. Ele foi um pregador. Os seguidores dele escreveram um livro, As Pequenas Flores de São Francisco, e nesse livro tem muitas histórias meio enfeitadas assim, mas tem algum fundo de verdade, né? Uma história interessante é a história do lobo de Gúbio. A cidade de Gúbio tinha um lobo lá que estava matando todos os animais dos camponeses e estava às vezes matando até pessoas. E chamaram o Francisco foi lá, e ele então, encontraram lá onde é que estava o lobo, e ele chegou lá perto de onde o lobo estava, e ele então pregou para o lobo. Porque ele pregava para os animais, esse Francisco. E ele então pregou para o lobo. E aí ele disse assim para o lobo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Venha cá, irmão lobo, eu te ordeno em nome de Cristo que não faças mais nenhum mal a mim ou a qualquer outra pessoa. E aí diz que o lobo fechou a boca, que estava rosnando e coisa, e veio calmamente e deitou no pé do Francisco. Né? Tem essas histórias assim, aí a gente não sabe o quanto disso aí é verdade, né? Mas o Francisco é cheio das histórias. A vida de Francisco... né? Continua sendo, né? Mas não foi ele que inventou, não. Foram os seguidores dele. A vida de Francisco era uma vida de pobreza e de serviço. Tá? Pobreza e serviço. Ele se recusava a ter qualquer coisa. Uma discussão muito grande que teve entre os franciscanos é que era a seguinte: será que um franciscano pode ter uma Bíblia? Porque eles pensavam assim, se eu tenho uma Bíblia, daqui a pouco eu vou querer um outro livro, e daí eu vou querer um outro livro, e aí eu vou querer mais alguma coisa. Então eu não podia ter nada. Né? Era a pobreza absoluta. Viu, Francisco? A Amélia
Se o Francisco seguir o caminho, vai ser uma vida difícil, viu, Amélia? Vai ser uma vida sofrida. Pois é, de repente. Os franciscanos, na verdade, foram muito mais inovadores do que reformadores. Tá? Eles inventaram um negócio completamente novo. Ele apareceu no meio de uma igreja poderosa, rica, cheia de pompa, e disse que aquilo ali tudo não valia nada. Que o importante era amar a Deus e amar ao próximo. Era isso que ele pregava em todo lugar que ele ia. Depois nós vamos ver algumas coisas muito interessantes que esse cara fez. Ele é realmente um sujeito ímpar. Ele orou uma oração maravilhosa, que vocês devem conhecer, que é a oração de São Francisco. É realmente uma oração muito bonita, em que ele fala: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. E era isso mesmo que ele queria ser, um instrumento da paz de Deus. Sempre. A ordem criada por Francisco foi chamada de Ordem dos Irmãos Menores. Nós conhecemos como os franciscanos, mas não, o nome original é a Ordem dos Irmãos Menores, dos irmãos pequenos. Essa ordem ela passou por uma porção de controvérsias, principalmente sobre o quão pobres eles podem ser. Né? Porque era muito fácil um monge se corromper, porque as pessoas gostavam dos monges. Os monges cuidavam delas, cuidavam de tudo na vida delas. Né? A gente pensa muitas vezes o monge como um sujeito isolado. Eles não eram isolados. Eles cuidavam das pessoas, eles trabalhavam pelas pessoas, eles atendiam as pessoas, e isso fazia com que as pessoas dessem muitas coisas para eles. Né? E aí eles acabavam ficando ricos, né, com o tempo, porque eles acabavam tendo muita coisa. E aí houve muita controvérsia nessa ordem. Aí eu não vou entrar em detalhe, porque isso aí não é tão interessante para nós. Vamos falar por último, para a gente encerrar. Já estamos com o nosso tempo esgotado, mas é bem rapidinho aqui. Eu vou falar de uma outra ordem que surgiu mais ou menos no mesmo período. Só um detalhe do Francisco, tem uma história interessante dele, que a primeira vez que ele tentou a permissão do Papa para constituir a ordem monástica dos franciscanos, dos irmãos menores. Ele foi lá para Roma e tentou falar com o Papa. Conseguiu o apoio de alguém lá que ajudou ele a falar com o Papa. O Papa, na época, era um dos papas mais poderosos que já existiram, que era o Inocêncio III. E o Francisco conseguiu falar com ele. E quando ele chegou, vestido com aquela roupa maltrapilha, todo sujo, diante do Inocêncio, com aquela sua pompa, né? O Inocêncio virou para ele e disse para ele assim: você parece mais um porco do que um ser humano. Vai ter com teus irmãos. Aí diz que o Francisco saiu, ele foi lá no meio dos porcos, ficou um tempo lá com os porcos e depois ele voltou. E aí ele disse para o Papa assim: eu já obedeci o que o senhor mandou eu fazer, agora o senhor pode me autorizar? Então, sujeito ímpar. Se você visse as histórias dele, porque esse cara ele se arriscou de ir lá para o meio dos muçulmanos, para pregar para os muçulmanos. Eu não vou entrar em detalhes disso aí, mas se vocês tiverem oportunidade, leiam sobre isso aí, porque ele foi missionário também. Um indivíduo totalmente... Alguém disse que ele é o indivíduo mais livre que já pisou a face da terra. Ele não se prendia a nada. Ele era um cara totalmente livre. Nisso ele lembra um pouco o apóstolo Paulo, que também tinha essa liberdade, né? O Satanás tinha dificuldade de pegar Paulo, né? Porque Paulo não se prendia a nada. Né? Vamos falar dos dominicanos. Essa é uma ordem completamente diferente. Foi fundada por esse sujeito aí, Domingos de Guzmán Garcés. Pelo nome já dá para ver que se trata de um espanhol, certo? Esse Domingos era um monge espanhol, e ele já era um monge sob a regra de Santo Agostinho, porque o Agostinho tinha feito uma regra, o Agostinho de Hipona, ele tinha feito uma regra também. Tanto que o próprio Lutero era um monge agostiniano, né? Que seguia a regra do Agostinho. Mas ele queria fundar uma nova ordem que fosse uma ordem missionária e que fosse uma ordem que conseguisse alcançar os hereges e os pagãos. Ele queria que fosse uma ordem que fosse capaz de alcançar hereges e alcançar pagãos. Ele criou a Ordem dos Pregadores. O nome da ordem dele não é Dominicanos, é a Ordem dos Pregadores. Alguns dos maiores pregadores da Idade Média eram dominicanos. Eles aprendiam a pregar. Os sermões deles são muito parecidos com os sermões de hoje. Eles gostavam de fazer pontos assim, gostavam de usar humor às vezes, eles procuravam se comunicar com as pessoas. Eles procuravam ganhar empatia com as pessoas e eles treinavam isso, estudavam isso. Então ali se formaram muitos bons pregadores.
E eles eram intelectuais, eles se dedicavam a livros. Essa é uma ordem totalmente diferente, é uma ordem dedicada a livros. Não é à toa que aquela imagem que nós vimos antes, do monge ensinando as crianças, a vestimenta dele era uma vestimenta clara com aquela parte escura. Aquilo ali é uma roupa de um dominicano, né? Eles eram mestres e pregadores. Eles foram se infiltrando pelas universidades. Eles acreditavam que eles precisavam conhecer muito. Então eles começaram a entrar. Onde tinha uma universidade começando, eles começaram a entrar. Foram para Paris, foram para Bolonha, foram para Colônia, todas as cidades em que já havia universidades. Um movimento como esse era capaz de produzir grandes eruditos, e de fato produziu. Tomás de Aquino era um dominicano. Certo? Uma nota triste sobre os dominicanos, eu não vou entrar em detalhes sobre eles, só fiquem com isso na cabeça, que eles eram intelectuais, e a dedicação deles era principalmente a livros. Não queriam saber, eles não dedicavam tanto tempo assim como outras ordens à oração, nem tanto tempo assim ao trabalho braçal, como os beneditinos, e também não achavam essencial a pobreza como os franciscanos, né? Eles não achavam que aquilo fosse tão importante assim. Eles também eram pobres, mas não como os franciscanos, em que aquilo era fundamental, né? E uma nota triste sobre os dominicanos é que eles acabaram se tornando o quê? Figuras indesejáveis da Idade Média. Alguém sabe? Alguém chuta? Exatamente, Francisco. Os inquisidores. Eles se tornaram os inquisidores. Por quê? Porque eles é que sabiam pegar uma heresia pelo colarinho. Certo? Acabaram se tornando os inquisidores da Idade Média. Eles eram sujeitos que eram especialistas em heresias e farejavam heresias. Mais tarde, eles criaram esquemas, planos, todo tipo de coisa para conseguir capturar uma heresia, né? Questionários, tudo arranjado, pré-preparado, né? Lá no filme que o João citou, né? O sujeito que chega lá é um dominicano, né? O que vem para investigar o que está acontecendo naquele mosteiro, né? É o inquisidor, exatamente, né? A roupa dele dá para ver certinho que é um dominicano. E o William de Baskerville, né? Era um franciscano, né? Era um franciscano. O Sean Connery, né? Fazia o papel principal. Mais tarde, eles receberam o reforço, nós vamos falar mais para frente, de uma outra ordem, os jesuítas. Essa também não é das, né? O interessante, gente, é que se criou, eles passaram a ser conhecidos como os cães de guarda de Deus, né? Como inquisidores e tal, os cães de guarda de Deus. Porque é um jogo com palavras, isso é interessante. Domini Canus. Domini é Deus, Canus é cão, então eles eram os cães de Deus, dominicanos. Então se fazia esse tipo de jogada. Gente, alguma dúvida aí sobre o monasticismo medieval? Passei bem rapidinho, tá? Nós inclusive já estamos com o tempo estourado, mas foi bom a gente conseguir concluir.